Olá pessoal, tudo bem? Veja agora em detalhes mais um capítulo da novela A Usurpadora. No capítulo de hoje da novela A Usurpadora, os diálogos revelam um momento decisivo na trama, marcado pela fragilidade de Paola, sua aproximação com Paulina e tensões crescentes com Willy. Paulina tenta justificar sua atitude à irmã dizendo que mencionou o casamento com Carlos Daniel apenas para convencê-lo a vê-la. Ela não considera isso uma traição. Logo depois, Carlos Daniel comenta com Rodrigo que viu Paola no hospital e descreve o estado crítico em que ela se encontra, fraca, abatida e sem forças, diferente da mulher que foi um dia. Ele acredita que ela está próxima da morte e afirma que já a perdoou, influenciado por um conselho de vó Piedade e pela própria visão da irmã. Paulina se mostra incansável nos cuidados com Paola, e Carlos Daniel reconhece sua dedicação, acreditando que talvez, quando tudo passar, ela aceite se casar com ele. Paola, por sua vez, fica sabendo por Paulina que Carlos Daniel a visitou e a perdoou. Ela se surpreende e diz que ele não sabe de tudo, especialmente das maldades que cometeu, inclusive sua aliança com Willy. Ao lembrar disso, ela se preocupa com o perigo que Willy representa, pedindo insistentemente que Paulina o procure. Ela teme que ele ainda esteja disposto a cumprir seus planos de vingança, como incendiar a fábrica Bracho, e insiste que ele seja vigiado constantemente. Willy, em paralelo, revela que seu casamento é infeliz e que só permanece com Stephanie por interesse financeiro. Ele se sente sufocado e chega a comparar a convivência com ela a viver numa jaula de leões. Ao discutir com seu cúmplice sobre o plano de queimar a fábrica, mostram que pretendem agir em breve, dependendo apenas da definição da data. Paola insiste novamente com Paulina para localizar Willy, temendo que o plano de destruição da fábrica ainda esteja em curso. Paulina tenta minimizar a ameaça, dizendo que Willy não colocaria seu próprio interesse financeiro em risco. Ainda assim, Paola insiste que o ódio dele é grande demais para ser subestimado. Numa decisão inesperada, Paola afirma que vai deixar toda a sua herança para Carlos Daniel e as crianças, por entender que Paulina não precisa do dinheiro. Ela pede que o padre seja chamado na manhã seguinte para receber sua confissão, e ainda refletindo sobre seus erros, lamenta o rumo da própria vida. Em um momento de entrega, ela diz desejar que Paulina se case com Carlos Daniel, pois acredita que ela seria a esposa ideal para ele, dedicada, boa e parecida com ela, mas com alma nobre. Paulina resiste, mas Paola insiste, dizendo que seria como continuar vivendo através dela. Enquanto isso, Willy continua bebendo com o amigo Maurício. São surpreendidos por Stephanie, que o reconhece e confronta os dois, chamando Maurício de vagabundo. A discussão escala com gritos, ameaças de chamar a polícia e uma explosão emocional de Stephanie, que se diz à beira da loucura. Willy menospreza a situação e decide sair com o amigo para continuar bebendo. A saúde de Paola piora repentinamente. Heloísa, preocupada com a quietude da paciente, chama o médico. Ao examiná-la, o doutor constata que Paola entrou em coma. Paulina implora que não digam isso em voz alta, temendo que Paola ainda possa escutar. Mas o médico é direto, não há mais o que fazer. Deus está levando Paola, e resta apenas avisar a família. Com o peso da iminente morte de Paola pairando sobre todos, o impacto da morte de Paola se espalha, gerando reações diversas e profundas reflexões sobre perdão, perda e novos começos. Logo no início, Paulina avisa por telefone que Paola entrou em coma. Lalim aparece para confirmar que ela está morrendo, e que o padre já ministrou a unção dos enfermos. Vovó Piedade insiste que todos devem perdoá-la, acreditando que ela ainda pode escutar. Comovidos, os presentes a perdoam. Vovó Piedade decide que o corpo de Paola será velado na casa dos Bracho, pois ela morreu como parte da família. Mesmo com opiniões contrárias, impõe sua decisão, alegando autoridade e lembrando que Paola morreu arrependida. A cremação será feita após o velório, e Lisete será mantida afastada para evitar confusões. Carlos Daniel, entristecido, reconhece que apesar de tudo, Paulina merece respeito. O luto toma conta da casa. Rodrigo comenta que Paulina está abatida, e que todos devem mostrar carinho, pois o passado ficou para trás, mesmo que ainda doa. Vovó Piedade reforça a decisão do velório na casa da família, apesar da oposição de Paulina e da lembrança das ofensas de Paola. Piedade insiste que é dever cristão perdoar. Ela diz que depois dos netos, Paulina é a pessoa a quem mais estima e que todos devem se unir num só pensamento, que Deus a perdoe. Rodrigo sugere que Paulina talvez precise de uma viagem para se afastar da dor. Ele também comenta que a fábrica vai parar à tarde para que os operários possam ir ao velório.
Carlos Daniel, por sua vez, começa a imaginar um futuro mais leve. Em outro ambiente, Stephanie e Willie discutem. Ele retorna para casa e impõe sua presença, mesmo com o desprezo da esposa. Os dois trocam ofensas, e Stephanie revela que já sabe da morte de Paola. Mais tarde, fica sabendo que a cremação será às 6 da tarde, e despreza a ideia de velar Paola com honras. Chama tudo de farsa e demonstra nojo, acusando a família de hipocrisia e interesse pelo dinheiro de Paulina. Em tom debochado, Zilda e Adélia zombam da situação, cogitando que Paola finja estar morta. Mas logo reconhecem a seriedade da morte e a importância do perdão. Zilda admite que, apesar de tudo, ninguém está livre de errar e que também precisa de perdão. Edmundo aparece para dar os pêsames a Paulina. Com emoção, elogia sua força e capacidade de perdoar a irmã, mesmo depois do mal que sofreu no julgamento. Ele tenta reaproximar-se, mas Paulina não abre espaço para esse tipo de conversa naquele momento. Enquanto isso, Stephanie e Willie continuam discutindo. Ela relembra que antes da chegada de Paola e Willie, a casa era um lar em paz. Ela o culpa por torná-la amarga, e ele se defende dizendo que será ainda pior. Ela confirma que quer o divórcio, e ele promete que ela pagará por isso. Patrícia, ao ver Stephanie de luto, critica sua hipocrisia. Stephanie afirma que não lamenta a morte de Paola, mas está impressionada com sua agonia. Patrícia defende Paulina, dizendo que é admirável, enquanto Stephanie a despreza, acusando-a de interesseira e insinuando que se casará com Carlos Daniel apenas pelo dinheiro. Patrícia transmite o recado de vovó Piedade para que Stephanie participe do cortejo como uma braço. Stephanie se recusa, afirmando que não é hipócrita nem solidária a Paulina. Willie reforça a proibição e afirma que Stephanie não sairá de casa sem sua permissão. Em tom sombrio, Stephanie expressa alívio pela morte de Paola, dizendo que o fogo a transformará em cinzas e ela não fará mais mal a ninguém. Ela e Willie concluem que agora só resta lidar com outro problema, Willie. Patrícia pressente que Willie pode ser perigoso. Em seguida, Stephanie e Willie conversam sobre tentar recomeçar. Ele reconhece seus problemas e diz que bebe como forma de fuga. Ela propõe pedir o que lhe cabe na herança para abrir um negócio juntos e tentar salvar o casamento por eles e pelo filho. O capítulo termina com a morte de Paola marcando um ponto de virada para todos. Para alguns, ela representa alívio, para outros, um convite à reflexão e reconciliação. E para Paulina, a dor da perda se mistura com um novo e incerto caminho à frente.